Eu louvo a Deus, né? Louvo a Deus por isso. Atente aí para a palavra de Deus, Salmo de número 29. Crianças, também atente aí para a palavra do Senhor, tá bom? Veja aí o Salmo de número 29. Irei ler esse texto e toda a igreja com reverência, veja o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra. Te pedimos nesse momento, abre os nossos olhos e nos faz, ó Senhor, contemplar as maravilhas da tua lei. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração. Ser gracioso conosco e opera poderosamente na nossa vida. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. C.S. Lewis, autor do livro As Crônicas de Nárnia, que é um dos melhores, livros infanto-juvenil que trata sobre a obra da redenção. Ele escreveu vários livros que tratam sobre o poder de Cristo, o poder da palavra, o evangelho, cristianismo puro e simples, a consciência cristã aplicada na sociedade. E também um livro, O Problema do Sofrimento. Esse livro, ele tinha por objetivo resolver o problema intelectual causado pelo sofrimento. Entretanto, no livro O Problema do Sofrimento, ele não busca dar respostas explicando a questão simplesmente do sofrimento, mas procura aplicar o sofrimento, as tempestades, as tribulações, aplicar para o leitor do ponto de vista da soberania de Deus. Ante a tempestade, ante a dificuldade, o sofrimento, a tribulação, C.S. Lewis ele afirma: Deus nos sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. É o sofrimento o megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Esse megafone de Deus, sendo apresentado por Lewis numa tempestade, ou no sofrimento, ou numa tribulação, é aqui descrito pelo salmista Davi, no Salmo 29, como a voz do Senhor, ou o megafone de Deus, da voz do Senhor. Esse termo que aparece várias vezes aqui no Salmo 29, a voz do Senhor. E ele faz menção especificamente 7 vezes a voz do Senhor. 7 vezes aqui nesse salmo, você olha para o versículo 3, a voz do Senhor. Versículo 4, a voz do Senhor. Versículo 4, a voz do Senhor ainda, diz o versículo 4. Verso 5, a voz do Senhor. Verso 7, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Essa voz que é revelada em uma tribulação, em uma tempestade, em um sofrimento, porque o salmista aqui não está tratando, irmãos, de coisas do ponto de vista frívolo, mas de coisas pesadas. Não de coisas fracas, mas de coisas acentuadas, de uma tempestade
que quebra os cedros, que abala a montanha, que muda as situações, que arranca árvores. E então o salmo está dizendo: ouve-se a voz do Senhor. Esse salmo, ele é um hino de louvor ao Senhor. E o livro do Saltério existe várias categorias. Você vai ver salmos de confiança, você vai também ver salmos de lamento, de ações de graças. O Salmo 29 é um salmo de louvor, é um hino de louvor. Esse louvor que é justificado por este megafone de Deus, essa voz do Senhor. Os hinos de louvor no livro dos Salmos, eles possuem 3 características: uma convocação, uma justificativa e uma reafirmação. Todos os salmos de louvor ao Senhor, de hino de louvor, eles recebem essa composição, essa característica. O Salmo 29 não é diferente. Se você olhar aí para a sua Bíblia, você vai perceber que no verso 1 e no verso 2 é uma convocação, onde o salmista Davi está convocando o povo para adorar a Deus. Tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor. No verso 3 até o verso de número 9, o salmista está justificando os motivos pelos quais o povo deve adorar a Deus, e é onde ele apresenta a justificativa da voz do Senhor, que é, diga de passagem, a ênfase do texto. E no verso 10 e verso 11, então, o salmista apresenta essa reafirmação, porque o povo deve louvar a Deus. Perceba, tributai ao Senhor, no verso 1, filhos de Deus. Ele apresenta primeiramente quem deve prestar tributo, o povo de Deus, os filhos de Deus. Segundo, indica o conteúdo do tributo. Tributai ao Senhor o quê? Glória e força. Terceiro, direciona o foco para uma dimensão do tributo. Verso 2, tributai ao Senhor glória, a glória devida ao seu nome, ou seja, o foco é o nome de Deus. Ele tem dignidade, é Ele que é digno de adoração e de louvor. Quarto, o salmista diz também em que momento nós devemos adorar o Senhor. Ele diz: adorai o Senhor na beleza da santidade. O que significa isso? Na beleza da santidade significa quando ele expressa a sua verdade, expressa as suas ações, expressa os seus atributos santos e incomparáveis. Há um autor exegeta do Antigo Testamento chamado Mark Furtato. Ele afirma que essa expressão na beleza da santidade significa literalmente no esplendor visível da sua santidade, ou seja, diante das ações visíveis dos seus atos santos. Por que nós devemos louvar? Por que nós devemos tributar? Ele então apresenta a justificativa, verso 3, vamos ler juntos, só a parte inicial. Ouve-se a voz do Senhor. Só até aí, irmãos. Ouve-se a voz do Senhor. Esse megafone de Deus, a palavra de Deus. Ouve-se a voz do Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa manhã. A sublime voz do Senhor. A primeira verdade, então, é que a sublime voz do Senhor revela a sua soberania inabalável. Ouve-se a voz do Senhor, verso 3, sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Os versos 3 e 4, o salmista Davi está apresentando essa gloriosa majestade do Senhor, apontando então a sua voz, dizendo: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor está sobre as águas, sobre as muitas águas, mostrando assim que Ele é soberano, que Ele está acima das tempestades, acima das
tribulações. Há um autor chamado Eugene Peterson, ele escreveu um livro intitulado A Mensagem de Deus. E nesse livro ele defende a tese de quando a palavra de Deus é apresentada, o próprio Deus é apresentado. Porque não existe separação entre a palavra de Deus e o próprio Deus. Quando Deus fala, Deus se faz presente. Quando se ouve a voz do Senhor, Deus se faz presente. Então, quando Davi está dizendo, a voz do Senhor é gloriosa, isto é, está sobre as águas, acima de muitas águas, o salmista Davi está dizendo que Deus está sobre as muitas águas, que Deus está acima de todas essas águas. Na poesia hebraica, águas ou muitas águas simbolizam as tempestades, as tribulações, as adversidades, o sofrimento. E então o salmista está afirmando, a voz do Senhor está sobre essas tempestades, está sobre esses sofrimentos. A voz do Senhor está sobre as muitas águas. Ele está acima das adversidades, acima do sofrimento, acima da tempestade. O texto é claro, veja o que diz o verso 3, atente aí para a sua Bíblia. Ouve-se a voz do Senhor sobre, está acima das águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Isto é, o salmista está aqui afirmando que Deus, Ele é soberano. Ele está acima das muitas águas, acima das tempestades, acima das adversidades. As adversidades da nossa vida, elas não são maiores que o poder de Deus. As tribulações que se levantam na nossa vida não estão sobre a voz do Senhor, pelo contrário, essas tribulações estão sob, abaixo da voz de Deus. As adversidades, elas não podem, irmãos, ditar a regra para Deus, pelo contrário, é Deus que dita a regra para as adversidades, é Deus que está acima delas. Tanto é que no verso 4 o salmista então apresenta esse poder da soberania inabalável de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, que são termos daquela época destinados aos reis, aos governantes. Majestade, poder. Mas Davi diz, a voz dele é cheia de majestade, completamente majestosa. A voz do Senhor é totalmente poderosa. Ninguém pode minar, minimizar, desviar o propósito de Deus. A voz do Senhor, a palavra de Deus. Meu querido irmão, nós então entendemos essa verdade clara do texto, mostrando que a voz do Senhor revela a sua soberania inabalável. Ele é maior que as nossas adversidades. A segunda verdade, irmãos, é que a sublime voz do Senhor revela a sua providência eficaz. Veja o verso 5, vamos ler juntos em uma só voz. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A intervenção aqui revelada pelo poder da voz de Deus é de subjugar aqueles que não se submetem ao seu senhorio. Veja, quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. Ele não diz que o sol se levanta dia a dia, que derrama seus raios geradores de energia, que a chuva está caindo para fertilizar a terra e dar o seu fruto. Ele não está falando desse tipo de providência. Ele está falando de uma outra providência, de uma outra intervenção. A intervenção de subjugar, de quebrar, de colocar os seus inimigos de joelho. Ele anuncia trovões, relâmpagos, tempestades violentas, coisas que golpeiam os corações humanos. O salmista apresenta, irmãos, sons que de fato despertam a nossa mente, o nosso coração,
para o estrondo das intervenções do juízo de Deus. Perceba o que diz aí o verso 6, ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, faz tremer o deserto de Cádiz. Perceba que a linguagem é uma linguagem de juízo, de tempestade, de trazer um alerta para aqueles que são impiedosos. João Calvino, comentando esse texto, ele afirma: o propósito de Davi era subjugar pelo temor os obstinados, isto é, Deus aqui está apresentando a sua palavra que causa temor, que causa alerta, que desperta o coração. O salmista diz no Salmo 37, verso 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurás o seu lugar e não o acharás. No verso 12 do Salmo 37 diz: trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. E o verso 3 então diz o salmista: ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Ou seja, esses obstinados, aqueles que se levantam contra a igreja, aqueles que buscam militar contra a palavra de Deus, aqueles que são orgulhosos, soberbos, o dia dessas pessoas está chegando. Eles serão quebrados, subjugados, a justiça de Deus virá. O salmista, irmãos, no Salmo 29, portanto, está apresentando particularmente essa ação da providência de Deus que causa alerta, que causa temor. Perceba que ele diz no verso 5, quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Essa expressão, irmãos, nos remete à geografia do Líbano, dessa árvore que é o cedro, que nos primeiros meses, o cedro não cresce muito, mas as suas raízes já estão bem fincadas no solo há metros. É uma plantinha que é vista pequena, mas que ninguém consegue tirar. Essa planta cresce com muita veemência e chega até 40 metros de altura. Que para o povo é uma planta, é uma árvore que remete poder, majestade, segurança. E a palavra de Deus, portanto, está dizendo, ele quebra esses cedros. Ele arranca esses cedros. Ele continua no verso 6, apresentando montanhas. Veja, ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Ou seja, essas montanhas do Líbano e do Sirion, esses montes que são símbolos de força, de fortaleza, a palavra de Deus está dizendo, a voz do Senhor faz tremer, faz saltar esses montes como um bezerro. Aquilo que é símbolo de força para o mundo, para Deus, é coisa pequena. Essa providência de Deus que quebra o cedro, essa providência de Deus que faz saltar como bezerro essas montanhas. Verso 7, que despede chamas de fogo, que faz tremer o deserto de Cádiz, que faz dar cria às costas e desnuda os bosques, isto é, a voz do Senhor que intervém poderosamente e ninguém pode impedir. O salmista, portanto, está apresentando essa providência eficaz de subjugar, de quebrar, de colocar no pó o coração dos obstinados, de dobrar o orgulhoso, de saltar como um bezerro esses montes, ou seja, de subjugar e revelar o seu juízo para aqueles que se acham poderosos. A nossa confiança, portanto, não deve estar nos símbolos de fortaleza que nós temos, nas coisas que Deus nos dá. A nossa confiança deve estar na providência de Deus, que é eficaz. A nossa confiança não deve estar naquilo que nós temos, mas naquilo que o Senhor é. Não é o cedro, não é a montanha, mas é a providência eficaz de Deus. Essa linguagem do salmista me faz lembrar um texto do pastor presbiteriano Matthew Henry, onde ele afirma: ante
o poder da palavra, os mais fortes tremem, os mais orgulhosos são derribados. Os segredos dos corações vêm à luz, os pecadores convertem-se, o selvagem torna-se inofensível, amável e puro. Por quê? Porque nada pode impedir a voz do Senhor de agir, a providência eficaz de atingir o coração do pecador. Talvez você diga assim: pastor, não tem jeito para a minha vida, para a minha situação. Eu digo para você, irmãos, firmado na palavra de Deus, tem jeito sim, porque essa voz poderosa, a palavra de Deus, quebra os cedros do Líbano, faz saltar como bezerro montes que são símbolos de força. Essa poderosa voz pode agir poderosamente na sua vida, na sua situação, operando poderosamente aquilo que você tem no seu coração, que almeja no seu coração. Porque nada pode, irmão, se opor à providência eficaz de Deus através da sua palavra. Talvez você diga: minha família não vai se converter, meus familiares não se voltam para o Senhor. Eu digo para você, meu querido, basta somente uma palavra de Deus, basta somente o poder da providência eficaz do Senhor, de quebrar o coração de pedra e colocar um coração de carne, de quebrar esse cedro e colocar de fato a semente do Evangelho, porque a providência de Deus é eficaz, ninguém pode resistir. Fulano de tal, cicrano, é muito orgulhoso, é soberbo, coração inchado, não se volta para Cristo, não vive para o Senhor, vive para o mundo, e você tem orado por essa pessoa. Eu digo para você, basta somente a voz do Senhor chegar poderosamente no coração dessa pessoa, que tudo pode mudar no coração dela, que Deus pode arrebatar a sua mente, e essa pessoa viver intensamente para o Senhor, mais do que você, de Deus fazer um rebuliço no seu coração, uma transformação na sua alma, redimindo a sua vida por completo. Por quê? Porque a voz do Senhor é poderosa. E essa voz, irmãos, que é poderosa para atingir o coração do obstinado, é poderosa também para sustentar a nossa vida diariamente. Porque talvez você diga: eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu não vou caminhar. Mas essa voz, essa palavra vai te sustentar. Essa voz, essa palavra vai te guiar. Essa voz, essa palavra vai te orientar todos os dias. Porque é o sustento do Senhor. Perceba o que diz o verso 9, irmãos. Vamos ler juntos em uma só voz. Vamos lá. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. Embora é uma tempestade, embora seja aqui Deus subjugando os obstinados, embora é um sofrimento, mas nesse sofrimento há um relance de glória, de alegria, de louvor ao Senhor, porque o texto diz: no seu templo tudo diz glória. Embora você esteja passando por algum sofrimento, e talvez seja a voz do Senhor quebrando o cedro do seu coração, isso é uma manifestação da glória de Deus, para que você seja moldado, modelado, fomentado pela palavra dEle, para que os ídolos do seu coração sejam de fato destronados pela voz do Senhor, através desse megafone de Deus que se chama o sofrimento. Para que de fato esses Líbanos e Siriões que você confia sejam de fato saltados como um bezerro, para que você possa confiar somente em Deus, para que você deixe o dinheiro de lado e confie somente em Deus, para que você coloque o seu trabalho em segundo plano e confie somente em Deus, para que você entenda que a sua família não é o seu Deus e que você confie somente em Deus, para que você entenda que o seu casamento deriva da busca que você tem em colocar Deus como em primeiro lugar na sua história, na sua casa, no seu casamento, para que você entenda que seus filhos não são as prioridades do seu coração, para que você entenda que seus filhos estão debaixo dessa soberania também de Deus, e que Deus deve ser o primeiro lugar do seu coração. Ele então manda essa tempestade para manifestar também a glória dele na sua vida. Na sua vida. As crianças, atentem aqui para mim. Muito importante, veja, que talvez você
criança, filho, filha, você fique triste com alguma situação, fique triste com uma disciplina do seu pai, fique triste com uma negativa, com um não. Você quer fazer uma coisa, seu pai diz não e sua mãe diz não. Entenda, é o cuidado de Deus também sobre a sua vida. O seu pai, filho, atende para mim aqui, o seu pai, a sua mãe, eles estão cuidando de você. E quando ele diz não para você, por mais que você sofra, chore, isso é um cuidado de Deus. Pais, atente aqui para mim, Deus também está cuidando de vocês. E o sofrimento e as negativas do Senhor para a vida de vocês também é o cuidado dEle, também é a direção dEle. É a glória do Senhor, ou seja, a intervenção, o peso da palavra de Deus, da providência de Deus, chegando também no nosso coração, dizendo, você não vai viver de acordo com a sua vontade, você vai viver de acordo com a minha vontade, quem manda em você sou eu. É Deus dizendo isso para quê? Para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. A gente olha para esse texto, irmãos, e não tem como nós não pensarmos no Evangelho de Jesus Cristo, porque o verso final diz assim, no seu templo tudo diz glória. E o templo de Deus não é simplesmente uma estrutura, mas é toda a criação. Lembra do profeta Isaías, quando afirmou, toda a terra está cheia da sua glória. E em que momento, irmãos, nós vimos com exatidão a glória de Deus? Quando o unigênito do Pai desceu a esse mundo. Diz a palavra em João, capítulo 1, que o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em João 1,10 diz a palavra, o verbo estava no mundo, e o mundo não foi feito por intermédio dele. Ou melhor, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E então João expressa a manifestação da glória de Jesus Cristo, no versículo 14, quando afirma, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No seu templo tudo diz glória. E João afirma acerca de Jesus, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, a maior manifestação da providência de Deus é o fato dele ter enviado Jesus Cristo para vir a esse mundo, intervir poderosamente em nossa vida e nos redimir da condenação eterna. A Bíblia diz que todos nós estávamos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados, mas Jesus Cristo veio com uma intervenção de Deus para nos redimir, para nos resgatar da condenação eterna. Nós estávamos, irmão, trilhando o caminho de uma grande tempestade, mas de uma tempestade eterna, que é o juízo eterno de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas adversidades espirituais. Mas diz a palavra, irmãos, que Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados e nos libertar dessa tempestade eterna, sofrendo Ele essa tempestade em nosso lugar. Na cruz do Calvário, Jesus veio manifestar a glória de Deus, a intervenção de Deus, o poder de Deus para nos redimir da morte eterna. É por isso que a gente olha para Jesus e a gente contempla a manifestação da glória do Pai. Perceba, é uma soberania inabalável, é uma providência eficaz, mas a terceira e última verdade, irmãos, a sublime voz do Senhor revela a sua segurança eterna, a sua segurança eterna. Porque perceba o que diz o verso 10, o verso 10 e o verso 11. Vamos ler juntos como igreja, vamos lá. O Senhor... Ele está reafirmando. Lembre-se, os hinos do saltério começam com uma convocação, ele convoca, tributai ao Senhor. Ele passa então a tratar da justificativa, ele fala sobre a voz, e agora no final ele reafirma. E nessa reafirmação ele fala de segurança. O Senhor preside aos dilúvios,
Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Ele governa os dilúvios. Ele não apenas está sobre as muitas águas, ele governa as muitas águas. Ele não simplesmente está acima das tempestades, ele governa as tempestades. Ele não simplesmente está acima dos seus sofrimentos, ele governa os seus sofrimentos. Ele preside os dilúvios, ele preside as tempestades. Nós não cremos, irmãos, na teologia do teísmo aberto, que afirma que Deus não tem esse governo absoluto. Nem cremos na teologia do deísmo que diz que Deus é apenas criador, mas não tem poder para intervir nas tribulações. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, mas que intervém e sustenta também todas as coisas, inclusive as tempestades. O Senhor preside aos dilúvios, diz o verso 10. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Então não existe nada nesse mundo que possa minar a soberania e o governo de Deus. Não existe nenhum poder espiritual que possa competir com o reinado de Deus. Ele preside todas as coisas. Entretanto, ele responde à segurança da parte dele para a sua igreja, no verso 11. O Senhor dá força ao seu povo e o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Nós passamos pelas tribulações. Ele é o grande rei que está governando todas as coisas. Não sabemos muitas vezes os porquês, mas sabemos de uma coisa: em meio às adversidades, em meio aos dilúvios, o Senhor está abençoando com paz o seu povo e o Senhor está dando força ao seu povo. Você passa pelas tempestades com força e com paz. Você passa pelas crises, tribulações, dilúvios, com a força que Deus te dá e com a paz que Deus te dá. Essa força e essa paz não é uma hipótese, uma possibilidade que talvez você tenha ou terá. Não, é uma promessa gloriosa de Deus sobre a sua vida. Ele preside os dilúvios, você passa pelos dilúvios, mas passa com essa segurança da promessa gloriosa de Deus, que você tem paz e você tem força, que você tem paz e você tem força. Você passa pela tribulação glorificando a Deus porque você tem força. Você passa pela tribulação dormindo tranquilo porque você tem paz. Você passa pelas tempestades porque você tem força. Você passa pelas tribulações porque você tem paz, e você vai passar por elas dia e noite, porque esse Deus que preside as adversidades vai estar te sustentando, segurando você com força e com paz. Vai chegar um momento que você vai dizer: meu Deus, eu não estou conseguindo, acabaram as minhas forças. Então o Espírito Santo de Deus vai te renovar, vai te restaurar, vai te batizar novamente com força. Vai ter um momento que você vai estar inquieto, ansioso, mas a palavra de Deus vai novamente te renovar e trazer à sua memória a soberania e o cuidado de Deus, e toda aquela ansiedade vai bater em retirada, porque a paz do Senhor vai repousar sobre o seu coração. A voz do Senhor revela, portanto, essa soberania inabalável, essa providência eficaz e essa segurança eterna. Eu concluo essa mensagem, irmãos, dizendo que sim, nós vamos passar por tribulações, por tempestades, a vida é marcada por elas. Afirmando também, sim, muitas das tempestades e sofrimentos, nós não vamos saber os porquês, só na eternidade. Mas nós temos, irmãos, uma certeza: que Deus está segurando a nossa vida, que Deus está fortalecendo e nos dando paz, porque nós temos uma segurança no Senhor Jesus.
Vamos nos colocar de pé e vamos orar.